Chega um momento em que a história decide, em que uma tecnologia olha para outra nos olhos e diz: você acabou. Não amanhã, agora. Esse momento chegou para os SUVs de entrada que os grandes fabricantes do Ocidente vêm vendendo há mais de uma década. Carros com motores anêmicos de 3 cilindros, freio a tambor no eixo traseiro como se vivêssemos nos anos 90, interior de plástico duro disfarçado de modernidade, tudo embrulhado num preço que não tem nenhuma vergonha de si mesmo. E o que eu vou te mostrar hoje é o veículo que faz a Volkswagen, a Chevrolet, a Hyundai e a Fiat suar frio. O GWM Haval Raval H4, o híbrido de entrada que redefine o que o consumidor tem direito de exigir. E quando você terminar de assistir esse vídeo, vai entender por que essa máquina não é só mais um lançamento, é uma execução. Durante anos, décadas, os grandes grupos europeus, americanos e japoneses estabeleceram um acordo silencioso com o consumidor. Esse acordo dizia o seguinte: você paga caro, você recebe o mínimo e você agradece. Fala sério. Os SUVs que dominam essa faixa de mercado entregam motores turbo de apenas 3 cilindros com menos de 150 cavalos, câmbio automático convencional que consome combustível como se fosse 2005, freio a tambor na traseira em 2026, numa categoria que custa uma fortuna, interior com painel de plástico rígido que você toca e já sente que foi enganado, e autonomia de tanque que te obriga a parar no posto a cada 500 km em média. Isso não é falta de tecnologia. Os grupos ocidentais têm a tecnologia. Isso é uma escolha de lucro, uma escolha de tratar o consumidor como refém de um mercado sem alternativa real. O T-Cross tem 4,19 metros e motor 1.4 com 150 cavalos. O Tracker tem 4,27 metros e motor 1.2 turbo com 133 cavalos. O Creta nem entra na conversa. O Raval 4 não está competindo com esses motores. Ele está 2 gerações à frente. O Raval H4 não é um SUV compacto. É uma declaração de intenção. A GWM, Great Wall Motors, uma das maiores e mais agressivas montadoras do mundo, pegou a mesma plataforma modular do Raval H6, um veículo que já humilhou concorrentes mais caros em dezenas de mercados globais, da Austrália à África do Sul, da Rússia ao Oriente Médio, e criou a versão de entrada que vai invadir o volume de mercado onde os ocidentais achavam que estavam seguros. E o coração dessa máquina é um sistema híbrido convencional, HEV, com motor 1.5 de ciclo Miller. Não é um turbo de 3 cilindros asmático. É um motor a combustão otimizado termodinamicamente, trabalhando em sinergia com um motor elétrico, num conjunto que entrega aproximadamente 190 cavalos combinados e 40 kgfm de torque. 190 cavalos, sem recarga externa, sem depender de infraestrutura, sem desculpa. O Tracker entrega 133, o T-Cross 150. O Creta nem entra na conversa. O Raval H4 não está competindo com esses motores. Ele está 2 gerações à frente. Vamos falar de transmissão, porque esse é um ponto onde a GWM fez algo que os fabricantes ocidentais evitam. Desenvolveu tecnologia proprietária, que funciona de verdade. O Raval H4 usa uma caixa DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Não é CVT, não é aquela borracha elástica que faz o motor berrar e não entrega força. É uma transmissão com engrenagens físicas, projetada especificamente para a arquitetura híbrida que coordena os 2 motores, o elétrico e o a combustão, de forma inteligente e dinâmica. Em baixa velocidade e na aceleração inicial, o motor elétrico domina. Resposta imediata, torque instantâneo, aquele silêncio que o motorista de carro a combustão convencional nunca vai conhecer. Em velocidade de cruzeiro, o motor Miller assume com eficiência máxima. Nas situações de demanda alta, ultrapassagem, subida, carga, os 2 trabalham juntos, somando força sem hesitação. Isso é engenharia séria. Os outros estão vendendo compromisso. E o seletor de marchas giratório no console central, um detalhe que até pouco tempo atrás estava reservado para categorias premium muito acima dessa faixa, o Raval H4 traz de série no mercado de volume. Agora um número que vai fazer os concorrentes ficarem quietos.
Autonomia estimada entre 900 e 1.000 km com o tanque cheio. Compare com o Tracker, referência histórica de vendas, que com um tanque de 55 litros entrega cerca de 500 km em uso misto. O Haval H4 entrega o dobro de autonomia, na mesma faixa de mercado, com tecnologia que os ocidentais não têm coragem de oferecer no volume de entrada. Como? O consumo urbano estimado do sistema híbrido chega a até 25 km por litro em condições favoráveis. Mesmo em uso severo, o patamar fica em torno de 18 km por litro. Para contextualizar, os SUVs com motor 1.0 turbo a gasolina dessa categoria entregam entre 10 e 11 km por litro no urbano. Com etanol, cai para 7 a 8 km por litro. O Haval H4 não é um pouco melhor, é categoricamente superior. E aqui está a inteligência estratégica da GWM. Como é um híbrido convencional sem recarga externa, o motorista não muda nenhum hábito. Sem tomada, sem ponto de carga, você abastece como sempre abasteceu e vai ao dobro da distância. Agora vamos falar de um ponto que costuma ser a cicatriz dos SUVs de entrada ocidentais: o interior. No Haval H4, o painel é revestido em soft touch, espuma injetada, material que você toca e sente que custou dinheiro de verdade. Os bancos são em couro sintético perfurado com aquecimento e ventilação disponíveis conforme a versão. Aquecimento e ventilação de banco em SUV de entrada. Isso existe. A China fez acontecer. A multimídia tem 12,3 polegadas em resolução HD com processador rápido, sem o lag humilhante das telas de plástico barato que alguns concorrentes ainda ousam colocar em carros que custam uma fortuna. Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O painel de instrumentos é totalmente digital, com 7 polegadas, e o teto solar panorâmico está disponível de série nas versões intermediárias, um item que nos concorrentes é opcional pago separado, quando aparece e normalmente só em versões muito acima dessa faixa. Nos sistemas de segurança ativa, controle de cruzeiro adaptativo com Stop and Go, assistente de permanência em faixa com correção ativa no volante, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, e a câmera 360 graus com visualização tridimensional em resolução 4K. 4K em câmera de manobra, num SUV de entrada. Os fabricantes ocidentais nem tinham planejado isso para 2030. A China entregou agora. Agora você entende por que está acontecendo o que está acontecendo no mundo. Europa, Estados Unidos, Canadá, os mesmos blocos que pregam livre mercado, competição saudável e proteção ao consumidor estão impondo tarifas absurdas sobre veículos chineses. Alguns países chegaram a 100% de tarifa de importação sobre elétricos e híbridos vindos da China. 100%, dobrando o preço de um carro antes dele sair do porto. Isso não é proteção de indústria, é proteção de lucro. É o reconhecimento explícito de que a indústria automotiva ocidental não consegue competir com o que a China está entregando em termos de tecnologia, acabamento e custo-benefício. Quando você não tem produto para responder, você fecha a fronteira e chama de política industrial. Mas o Haval H4 é produzido no Brasil, na planta de Iracemápolis, no interior de São Paulo, a antiga fábrica da Mercedes-Benz reconvertida pela GWM. Produção local, empregos locais, tecnologia chinesa com operação brasileira na linha de montagem. E esse é um movimento que os lobistas das montadoras tradicionais não conseguiram bloquear a tempo. O T-Cross morreu. O Tracker morreu. O Creta morreu. Não fisicamente, eles ainda vão ser vendidos, porque a inércia de marca é real e o marketing ocidental ainda tem muito dinheiro. Mas como proposta tecnológica, como resposta ao que o consumidor merece, eles foram executados. O Haval H4 chega com um motor híbrido de 190 cavalos quando os concorrentes entregam 133, com autonomia de até 1.000 km quando os rivais chegam a 500, com câmera 4K e teto solar de série quando os outros cobram extra por itens que já deveriam estar incluídos, com soft touch no painel quando a concorrência ainda usa plástico duro sem nenhuma vergonha, e com sistema de frenagem completo, enquanto rivais ainda ousam colocar tambor no eixo traseiro de um carro que não tem preço de brincadeira. Isso não é incremento, isso é ruptura. Isso é o que acontece quando uma indústria que foi tratada como segunda linha decide que não aceita mais esse papel e prova com números, com tecnologia e com produto que os outros não têm resposta. A China não está tentando alcançar o Ocidente, ela já passou. Se esse vídeo abriu seus olhos, deixa o like, porque o YouTube precisa saber que esse conteúdo importa.
inscreve no canal e ativa o sino, porque a guerra tá só começando e eu não vou deixar você perder nenhuma batalha. E agora eu preciso saber. Você trocaria um Volkswagen Tiguan com motor turbo, câmbio automático e preço de sedã executivo pelo Raval H4 com sistema híbrido 190 cavalos e até 1000 km de autonomia por tanque? Responde aqui embaixo, eu leio todos os comentários.